Olá, olá pessoal, esse é o primeiro vídeo no canal. A proposta aqui é a gente fazer um vídeo com algumas questões, fazendo como se fosse um pequeno simuladinho para o PMP. Eu preparei 5 questões, todas elas do tema de integração. Vou fazer alguns testes de vídeo. Vamos lá. Questão número 1. Jonas aprovou uma solicitação de mudança requerendo ajustes à linha de base de custos e cronograma. Como serão aplicados esses ajustes? Opção A. Ajustes à linha de base devem mostrar somente ajustes do momento atual em diante. Opção B. Ajustes à linha de base devem mostrar ajustes desde o início do projeto até o momento atual. Opção C. Ajustes da linha de base devem mostrar ajustes do início do projeto em diante. Ou opção D. Nenhuma das respostas acima. Vamos lá. Qual é o foco da questão? É a solicitação de mudança. O que você está solicitando? Ajuste na linha de base. Quando você solicita um ajuste na linha de base, qual é o seu momento no projeto? Você já teve o seu início. O projeto já iniciou. Ele já teve uma linha de base original e ele já teve um tempo percorrido até o momento atual em que foi solicitado uma solicitação de mudança. Ok, temos uma solicitação de mudança. De que? Da linha de base. Eu vou mudar essa linha de base 0 aqui. Eu vou criar uma nova linha de base. Eu estou agora criando a linha de base atualizada. E a linha de base atualizada vai fazer o quê? Ela vai reger desse momento para frente. Você não volta no passado. A linha de base, ela vai definir como você vai proceder, como você vai executar o seu trabalho. Então, como você criou aqui novos parâmetros, esses novos parâmetros foram criados nesse momento. Ou seja, apenas no momento atual para frente que a nova linha de base atualizada vai estar contemplando. Então, vamos para as respostas. As opções, opção A, fala o seguinte. Na linha de base vai ter ajustes do momento atual em diante, ou seja, daqui até aqui. Isso é verdade? Sim. A linha de base A está contemplando esse trechinho de tempo aqui. Na opção B, fala que o ajuste vai ser do início do projeto até o momento atual. Seria do início do projeto até o momento atual. Isso é verdade? Não, não é verdade, porque é a linha de base original que está contemplando esse momento. Então, é mentira. Na opção C, ajustes da linha de base devem mostrar ajustes do início do projeto em diante. Então, a opção C fala que a gente tem que considerar do momento que o projeto se inicia até o final. Tá correto? Não, porque esse trecho aqui também está sendo ditado, as regras dele estão sendo ditadas pela linha de base original e não pela linha de base atualizada. Isso nos faz entender que a opção correta é a A, que mostra que a linha de base, ela mostra apenas do momento atual em diante. Ela esquece o passado. O passado está sendo regido pela linha de base anterior, não pelo atualizado. Ou seja, a resposta A é a correta. Questão 2. Jonas é um gerente de projeto que gerencia o projeto como? O projeto é de um novo serviço para a sua empresa. Ele está executando atividades de encerramento de projeto, está na dúvida sobre como proceder. O projeto foi desenvolvido por 12 meses e passou por 5 fases. Qual das opções a seguir seriam corretas para descrever o procedimento de encerramento do projeto? Opção A. Durante o encerramento de um projeto, revisa-se apenas informações do encerramento da fase atual, para assegurar que todo o trabalho tenha sido feito. Opção B. Durante o encerramento de um projeto, revisa-se as informações do encerramento da fase atual, assim como da fase anterior, para assegurar que todo o trabalho tenha sido feito. Opção C. Durante o encerramento do projeto, revisa-se as informações do encerramento da fase atual, assim como de todas as fases anteriores, para assegurar que todo o trabalho tenha sido feito e todos os objetivos alcançados. Opção D. Nenhuma das respostas acima. Vamos lá. Essa pergunta tem algumas coisas interessantes, por exemplo.
todo esse trecho aqui, ele é apenas informação excedente. Ele não te ajuda a responder a questão. Assim como essa informação, ela não te ajuda a responder a questão. Porém, essa informação é importante. Por quê? Eu estou falando sobre etapa de encerramento de projeto ou fase. E eu estou dizendo que ele teve 5 fases. E o momento que eu estou trabalhando é o momento de encerramento de projeto. Então, quando eu for responder, eu considero o encerramento do projeto e não o encerramento de uma fase. Isso é muito importante. Porque, olha só, quando você considera que o seu projeto 5 teve o início e fim. Dentro desse início e fim, teve 5 fases. E nesse momento agora em que a gente se encontra, a gente está nessa etapa. A gente está no fim. E o que a gente tem que fazer? A gente não está passando de uma fase para outra. A gente está passando da última fase para o fim do projeto. E isso é um pouco diferente. E isso que a questão está querendo saber. Na opção A, ele fala que durante a fase de encerramento, eu tenho que analisar apenas a fase atual. Essa fase atual é a fase 5, para assegurar que todo o trabalho tenha sido feito. Esse procedimento você faz no fim de uma fase, no encerramento de uma fase, não no encerramento do projeto. Quando você encerra a fase, você tem que verificar que tudo que você fez naquela fase foi concluído. Então, não, isso é o encerramento de fase, não de projeto. Durante a opção B, durante o encerramento de um projeto, revisa as informações de encerramento da fase atual, estou falando da fase 5, assim como da fase anterior, estou falando agora da fase 4, para assegurar que todo o trabalho tenha sido feito. Então, eu voltaria à fase 5 e à fase 4 para verificar que nas duas últimas tudo que foi planejado foi executado, então eu encerro o projeto. Não, também é errado. Por quê? Qual é a lógica de voltar apenas 2, né? Então, a gente tem a opção C, que ela vai falar o quê pra gente? Durante o encerramento da fase, a gente considera a material da fase atual, assim como de todas as fases anteriores. Então, a fase atual seria 5 e todas as anteriores seria 1, 2, 3, 4. Então, a gente não faria apenas 5, 4, faria 3, 2 e 1. Analisa todo o projeto do início ao fim. Essa é a opção correta. Quando você vai encerrar o seu projeto, você verifica se as suas entregas estavam completas em todas as fases, que todo o conteúdo do contrato, do acordo, do projeto, tudo que foi planejado foi executado. E então, a resposta correta é a letra C, em que diz que você tem que analisar todas as entregas de todos os projetos para saber que tudo que foi planejado foi executado. Questão 3. O que ela diz? Como o plano de gerenciamento de projeto pode ser descrito? Opção A, descreve detalhadamente a execução das atividades do projeto. Opção B, descreve como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado. Opção C, foca nas atividades de planejamento do projeto. Opção D, nenhuma das respostas acima. Vamos lá. Na questão 3, é muito interessante. E bem simples, na verdade, quando você considera que o foco da questão é o plano de gerenciamento de projeto. E o que ele quer com relação a isso? Ele só quer que descreva, só quer que diga o que é o plano de gerenciamento de projeto. E o que é? O plano de gerenciamento de projeto, ele planeja as outras etapas. E quais são as outras etapas? Execução, monitoramento, controle e encerramento. Logo, a opção B é a correta. Se você considerar a opção A, ele descreve a execução, ele descreve a execução. O que não estaria errado. Porém, ainda me falta informação sobre monitoramento e controle, por exemplo. Em encerramento, a opção C fala sobre foca nas atividades de planejamento. Durante o seu processo, sim, ele foca em todas as atividades de planejamento. Mas ele planejou como executar, monitorar, controlar e encerrar. Sendo assim, a resposta correta é a letra B. Vamos lá.
Questão 4. Qual das seguintes afirmações descreve o termo de abertura do projeto corretamente? Opção A é o documento que autoriza formalmente a existência do projeto. Opção B é o documento que inicia formalmente o projeto. Opção C é o documento que inclui o nome do gerente de projeto. Opção D é parte do plano de gerenciamento de projeto. Qual é o foco da questão? Termo de abertura do projeto. O que ele quer que eu faça? Descreva. Outro de definição. Simples. Então vamos lá. Na opção A, ele fala, ele autoriza formalmente a existência do projeto. É verdade? Sim. Ele inicia formalmente o projeto? Sim. Ele inclui o nome do gerente de projeto? Sim. É o parte do plano de gerenciamento de projeto? Não. A TAP, ele vem antes do plano de gerenciamento de projeto e ela autoriza você iniciar o projeto. Então, o plano de gerenciamento de projeto é um documento do projeto, enquanto que a TAP não é um documento de projeto. Sendo assim, reforçando, não. Agora, se temos A, B e C corretas, o que a gente quer? Ele quer que a gente defina corretamente, ou seja, qual é o foco de um termo de abertura do projeto? É nomear o gerente de projeto? Não, não é nomear o gerente de projeto, não é. O foco do TAP, do termo de abertura do projeto, é você criar um vínculo entre todas aquelas partes principais. E as partes principais seriam minimamente gerente de projeto e o patrocinador. Criar um vínculo ali, dizendo formalmente, então essas duas palavras são importantes, criando um vínculo formal entre as partes para que aquele projeto possa existir. O mais importante aqui é a palavra autoriza. Por isso que a resposta correta é a A. A TAP, ela está sendo um material, é um documento importante para você poder iniciar um projeto. Sem ele, você não inicia, o projeto fica perdido. Então, você, para trabalhar formalmente com o projeto, precisa que ele seja iniciado. Para ele ser iniciado, para ele poder existir, você tem que receber uma TAP, que seria uma autorização. Por isso que a autorização está aqui. Autorização formal para a existência do projeto. Sendo assim, a opção A é a correta. Questão 5. Jonas, um gerente de projeto experiente, descreve para seu líder os benefícios do business case. Qual das seguintes afirmações podem ser mencionadas por Jonas? Opção A. É usado para estabelecer e justificar limites para o projeto, utilizando a análise de custo-benefício e necessidade de negócio. Opção B. Descreve de um ponto de vista empresarial as informações necessárias para determinar se um projeto vale o investimento necessário. Opção C. É utilizado como auxílio à tomada de decisões por gerentes executivos acima do nível do projeto. Opção D. Todas as respostas acima. O foco da questão aqui é business case. O Jonas está contando para o líder os benefícios do business case, ou seja, como é que ele é utilizado, por que ele é bom. Na opção A, fala que o business case ele justifica os limites do projeto. E para executá-lo, né, ele acaba utilizando análise de custo-benefício e necessidade de negócio. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Ou seja, a opção A está correta. Na opção B, ele fala que descreve de um ponto de vista empresarial. Ele é um business case. Sim, é um ponto de vista empresarial. E as informações necessárias para determinar se o projeto vale o investimento necessário. Aqui, esses elementos eu uso para verificar se vale o investimento. Então, a opção A está conectada com a opção B. Então, as duas estão corretas. A opção C, ele fala que apoia a tomada de decisão. Essa tomada de decisão, por exemplo, é se o projeto vai ou não vai existir. Ele é necessário até para você fazer a TAP. Ele é uma das entradas da TAP. Sendo assim, uma das decisões que esses gerentes executivos acima do nível do projeto podem fazer é dar origem ao próprio projeto e tomar a decisão de sim, vamos executar esse projeto. Sendo assim, a resposta correta é D. Todas as respostas acima. Espero que tenha sido uma explicação clara. Espero que todos tenham entendido todas as questões aqui. E
Obrigada por assistirem e até o próximo!